o tratamento e combate ao Covid-19, ao coronavírus, né? A Feira de Santana montou uma comissão para tratar do assunto e a doutora Melissa Falcão está à frente desta comissão. Hoje a gente tem na cidade 219 casos confirmados, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem, sendo que 87 dos infectados estão recuperados, 6 pacientes estão internados e 124 seguem em isolamento domiciliar. Ontem, o município bateu recorde no número de casos registrados no início da pandemia, atingindo a marca de 25 infectados no dia. Anteriormente, o sábado, salvo engano, sábado ou domingo, sábado, né, Bárbara? Sábado foram registrados 13 e tinha sido o maior número de casos registrados no município. Ontem batemos a marca de 25. E sobre o assunto a gente conversa agora com a médica infectologista, coordenadora do Comitê de Controle do Coronavírus em Feira de Santana, doutora Melissa Falcão. Doutora Melissa, a gente agradece sua disponibilidade de estar conosco falando nesse momento. Os números que eu passei agora, o que é que eles correspondem a nível de preocupação e necessidade de aumentar os cuidados nesse momento aqui na cidade? Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. O aumento realmente foi mais expressivo nesse último dia, temos vendo isso em todo o mês de maio, assim como era esperado, e esse aumento preocupa e fez com que algumas medidas mais restritivas fossem tomadas, como o refechamento do comércio por um período de tempo. Pois é, a gente teve ontem esses 25 casos registrados, doutora, e a gente teve duas situações. Primeiro, uma declaração dada no fim da semana passada pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, criticando, né, a abertura do comércio Feira de Santana e atribuindo o aumento do número de casos à abertura do comércio. Há muita gente que discorde disso. Como é que a senhora vê essa situação? É algo que a curva já estava, de fato, para crescer? É algo natural que vinha acontecendo, em algum momento isso ia ter que acontecer, esse aumento no número de casos? Ou as pessoas, a partir do momento em que o município permitiu a volta das atividades econômicas no comércio, as pessoas não tomaram os cuidados devidos? A que é que a gente atribui esse aumento no número de casos? Desde o início dos casos no município, nós vemos falando que maio seria um mês muito crítico para esse aumento. Então já era esperado que maio tivesse um aumento mais importante e, para nossa surpresa, está melhor do que imaginávamos, mesmo com esse aumento. Então, a uma altura dessa, mais de 2 meses depois do primeiro caso, já na nossa projeção teríamos mais de 300 casos, o que não aconteceu. Então, eu acho que o comércio não foi o fator principal que contribuiu com esse aumento, pode ter tido uma interferência pequena, mas os casos que estão confirmando, a gente não vê uma relação direta com o comércio, muito profissional de saúde, pessoas que estão circulando em unidades hospitalares e contatos próximos de outros casos confirmados. Então, não estamos vendo um vínculo diretamente com o comércio, mas claro, com maior circulação de pessoas mais próximas, podem fazer com que uma dessas pessoas contaminadas acabe passando para outra. Então, apesar de o comércio não ter sido o fator principal relacionado, é uma das medidas restritivas para impedir um aumento mais expressivo nesse momento. Doutora, o que é que se orienta a população nesse momento, com o aumento no número de casos? Alguma prevenção específica para esse momento? Novas medidas devem ser tomadas pelas pessoas? O que fazer nesse momento para cada um se proteger, protegendo o outro também, e a gente evitar que esse número cresça mais? A única prevenção eficaz para o coronavírus é a de não se contaminar, né? Porque após se contaminar, a gente não tem nenhum antiviral ainda especificamente disponível. A hidroxicloroquina é uma possibilidade, mas que cada vez está mais remota. Pelos estudos que estão sendo publicados, estamos vendo pouca evidência de resposta e não tem nenhuma vacina ainda disponível, apesar de várias estarem aí em fase de elaboração. Então, provavelmente, antes do final do ano, início do ano que vem, não teremos uma vacina em grande escala para ser aplicada à população. Então, nossa única maneira de se prevenir, de proteger a família, é com o distanciamento social. Então, as pessoas que podem ficar em casa, que fiquem em casa nesse momento, para ajudar o município, possibilitar que o comércio venha abrir de uma maneira mais rápida
e evitar que um caos aconteça, né, com um aumento rápido do número de casos, superlotação do serviço de saúde. Não estamos ainda nesse momento, esperamos que não cheguemos lá, mas é importante que cada um faça um rigor nesse distanciamento nesse momento, então manter mais do que 2 metros da pessoa, ficar em casa sempre que for possível, para que a gente continue fazendo um controle eficaz e mantendo os casos controlados no nosso município. Bom, quem está com algum sintoma da doença, eu vou fazer até meio que 2 perguntas em uma. Como identificar que a pessoa tem de fato uma suspeita do Covid-19? O que é que identifica a pessoa? Que tipo de sintoma é um alerta para ela? E a outra questão, em relação ao município, né? A gente sabe que houve recentemente aquisição de testes rápidos pelo município, a gente está preparando, a gente tem a situação de hospital de campanha que está para ser inaugurado na cidade. O que é que essa pessoa que desenvolve um sintoma e que precisa de cuidados médicos também, ela tem de estrutura nesse momento para atendê-la? Os sintomas de coronavírus são bem parecidos inicialmente com sintomas de uma gripe comum, da influenza, do H1N1. Então aparece um nariz entupido, dor de garganta, tosse seca, pode ter febre ou pode vir sem febre. E a maior preocupação é quando vem desenvolver uma falta de ar. Uma das características que diferencia um pouco a gripe comum do coronavírus é a alteração do paladar e do olfato. Então, muitos pacientes se referem que param de sentir o cheiro das coisas ou sentir o gosto do alimento. Então, esse é um alerta de que pode ser o coronavírus. Então, as pessoas que tiverem um quadro de gripe associado a essa alteração do paladar e do cheiro e do gosto das coisas, a gente pensa mais no coronavírus. Porém, 80% dos casos vão ter uma evolução favorável, sem nenhuma necessidade de procurar um atendimento de saúde. O diagnóstico laboratorial em si, a afirmação com o resultado do exame, se é coronavírus ou não, vai ser mais importante a nível epidemiológico, mas a nível individual. Não muda a conduta, a pessoa só deve procurar a unidade de saúde se tiver uma falta de ar, tiver um desmaio, tiver alguma queixa que necessite de uma avaliação médica, porque nesse momento está circulando nas emergências muito paciente com queixa respiratória e não deixa, apesar de todas as medidas que estamos tomando em todas as emergências para ter um distanciamento, para ter um fluxo diferente, quem tem queixas respiratórias vai para um setor de emergência, quem não tem vai para outro para evitar a transmissão, não deixa de ser um fator de risco você está circulando no serviço de saúde. Porém, a gente tem que chamar a atenção de que as pessoas que necessitarem procurar um atendimento médico por outras causas que não sejam coronavírus, é para procurar. Porque estamos vendo as pessoas chegando cada vez mais graves nos hospitais por outras causas, pessoas que têm apendicite, uma infecção no apêndice, no abdômen, que pode ser operado inicialmente quando tem uma dor na barriga, do lado direito, ficam postergando ou sair do hospital com medo de pegar coronavírus e quando chegam já estão numa fase mais avançada. Relatos aí pelo mundo de pessoas que estão morrendo em casa com medo com infarto, com derrame, com medo de procurar emergência. Então, e tem que ter uma precaução para não procurar desnecessariamente emergência, mas aqueles que necessitem realmente de avaliação, necessitam ir ao atendimento para que o médico possa avaliar e fazer as medidas corretamente. Em relação aos leitos da cidade, a gente vê que os leitos do Cléris estão cheios, os 10 leitos estão ocupados, a maioria por pacientes de fora de Feira de Santana. Hoje no Cléris tem 3 pacientes confirmados, mas nenhum do município. Então, vemos um aumento da demanda dos outros municípios do interior no nosso município, o que preocupa em relação ao número de leitos disponíveis para o coronavírus. Mas, nesse momento, os hospitais privados todos têm leitos disponíveis para o coronavírus. As policlínicas todas têm leitos de retaguarda, cada um deles tem 2 leitos com um respirador preparados para atender os pacientes de coronavírus e com a UTI do Cléris cheia, caso seja necessária a transferência para a unidade de terapia intensiva, isso vai ser feito via regulação
para os hospitais de referência do Estado, que são o ICOM, que é o Hospital Couto Maia, o Ernesto Simões, do Espanhol, alguns dos hospitais que são referenciados para leito de terapia intensiva no Estado. Doutora Melissa, a subnotificação é algo que preocupa nesse momento? Eu tenho falado isso desde o começo da pandemia pelo seguinte: a gente nota que tem muita gente que tem algum sintoma, não sabe se tem o Covid ou não, porque decide não fazer o teste, entra em isolamento, ou até nem isso, porque tem um dia de sintoma e depois passa, acha que foi qualquer coisa menos o Covid e tem o potencial de estar transmitindo, e aquela pessoa não entra também para a própria estatística do município porque ela sequer procurou um serviço de saúde ou informou ou fez o teste rápido para identificar a presença do vírus. Algo que preocupa nesse momento, a gente ter possivelmente um número bem mais elevado de casos do que o que a gente tem na estatística? A subnotificação é uma realidade mundial em relação ao coronavírus. Não só pela quantidade de testes disponíveis que temos, que não dá para poder fazer o teste em toda a população, isso foi no mundo inteiro, pela demanda rápida de um vírus que não era conhecido anteriormente, né? Apesar de ser um coronavírus, é um coronavírus de um tipo diferente, que nunca tinha sido identificado antes, e em pouco tempo foi necessário fabricar uma grande quantidade de material para a realização desses testes. Então, sem dúvida, a subnotificação, né, como eu falei, não só aqui, mas no Brasil e no mundo todo. E essa subnotificação preocupa se as pessoas não estiverem fazendo um isolamento. O que é orientado? Todo mundo com queixa respiratória que não foi realizar o exame deve permanecer em casa pelo período de 14 dias para evitar a transmissão para outras pessoas. Se cada um tiver consciência social, coletiva, e fizer o seu isolamento, essa subnotificação não vai ter um impacto na transmissão para outros pacientes. Inclusive, sabemos que o coronavírus pode infectar uma pessoa sem ter nenhuma queixa ou com queixas leves, casos que poderiam passar despercebidos, pacientes que não têm febre, que têm apenas sente uma garganta arranhando, mas que não tem uma sintomatologia, não tem queixas mais importantes e que podem passar despercebidas. Então, além do fator de não temos testes suficientes para todo mundo, ainda tem os pacientes que podem ter queixas muito leves, então essa subnotificação deve estar acontecendo e pedimos às pessoas que tenham realmente uma consciência coletiva mais forte nesse momento. Vamos nos preocupar com o outro, com o idoso, com as pessoas que têm doenças associadas graves e que podem complicar com essa infecção. E caso tenhamos qualquer queixa respiratória, vamos permanecer em casa pelo período de 2 semanas. Um dos fatores que está contribuindo com esse aumento mais rápido no número de casos são os testes realizados pelos laboratórios privados. Então, muitas pessoas estão recorrendo a laboratórios privados, inclusive muitos convênios já estão cobrindo esse exame e alguns têm resultados positivos. Então, o incremento dos resultados dos laboratórios privados no laboratório público tem também contribuído para esse aumento rápido do número de casos. Doutora, para a gente encerrar, o município até então não tem divulgado os bairros onde residem as pessoas infectadas, né? Os bairros onde tem o maior índice do coronavírus. Isso deve acontecer? Onde que as pessoas devem ter mais cuidado nesse momento? Que região da cidade que nesse momento faz com que as pessoas precisam ter mais cuidado ainda? Sim, vai chegar um momento que nós vamos começar a divulgar os bairros, mas nossa preocupação inicial no município em relação a divulgar bairro do paciente é que as primeiras pessoas infectadas na cidade sofreram uma reação grande da população, dos vizinhos, dos conhecidos, e elas chegaram a ser agredidas verbalmente, né, culpadas. Então, as pessoas estavam, no início, tratando a pessoa infectada do coronavírus como se fosse um algoz, como se fosse o culpado e não a vítima de ter pego essa infecção. Então, isso nos preocupou muito, e para que não fosse facilitada a identificação da pessoa que estava doente, ela e a própria família, como estava acontecendo, viesse a sofrer consequências em relação a isso, optamos por manter os bairros ocultos, mas à medida que mais bairros estão aparecendo com casos positivos,
vamos acabar divulgando, porque aí não vai ter mais um impacto tão grande nessa reação individual das pessoas com os pacientes infectados. Doutora Melissa Falcão, a gente agradece a participação da senhora aqui no nosso programa, sua disponibilidade de falar conosco e deseja um ótimo dia, sabedoria, né, para todo mundo que está nessa linha de frente aí no combate ao coronavírus, que a gente possa passar por isso o quanto antes. Isso, obrigada. Eu acho que nesse momento precisamos ter principalmente inteligência emocional, né, cada um tentar encontrar o seu equilíbrio e ajudar aí um ao outro no que puder. O idoso tem que ir no supermercado, tiver um vizinho mais novo, um familiar que possa ir, que possa ajudar para que eles não estejam circulando nesse momento e precisamos realmente da ajuda de todos para um controle eficaz. Obrigado e bom dia. Conversamos então com a doutora Melissa Falcão, ela é coordenadora do Núcleo de Feira de Santana de combate ao coronavírus, né, que foi montado aqui no município. Ela é médica infectologista e falou para a gente sobre os casos e também a política de prevenção e combate ao coronavírus nesse momento aqui em Feira de Santana. Volto a dizer, ontem a gente atingiu um pico de 25 casos registrados na cidade, foi o maior número registrado desde que a pandemia começou e por conta disso o prefeito Cobé Filho decidiu fechar novamente o comércio da cidade a partir da próxima quinta-feira, dia 21. Medida que deve durar 10 dias até o dia 1º de junho, quando será reavaliada a possibilidade de abertura do comércio na cidade. Chegou na região do Sim da Artemia